Boa noite, pessoal. Vocês que aceitaram esse nosso convite para participar desse nosso bate-papo hoje à noite. Então, estou aqui com meus amigos ali de São Bernardo, nossos jovens ali, os nossos obreiros. A gente vai falar hoje sobre Ministério Jovem e tentar responder essa pergunta, assim, né? O que é essencial em um Ministério de Jovens, né? Então, para conversar, o que a gente planejou? Para não ficar só entre nós, a gente decidiu abrir essa conversa para você também, que vai acompanhar a gente. Né? E você pode sentar aí, tomar seu lugar com a gente e participar, interagir com a gente através aí dos comentários no Facebook. E a gente vai, assim, depois trocar uma ideia, tá bom? A gente vai ter uma parte aqui mais expositiva, a gente vai falar de alguns temas. Depois, no final, a gente vai abrir mais para conversa. Você pode participar com a gente, contribuir com alguma coisa, fazer sua pergunta dentro do tema, né? Que hoje a gente fez ali uma caixa de perguntas no Instagram. E no fim, o pessoal acabou fazendo perguntas bem mirabolantes, né? Mas para essa noite a gente quer fazer dentro desse tema para não ficar tão extenso, tá? Vou pedir para o pessoal se apresentar aqui, vou mostrar a fotinho deles na tela, tá bom? Começar pelo Ezequiel, ou melhor, pelo Maciel. Opa, Nossa, da igreja. Boa noite, graça e paz, amados. Meu nome é Maciel, sou ali do São Bernardo, estamos junto ali com o nosso dirigente, o Rodrigo, e estamos aí, né, para debater, falar um pouco sobre esse ministério tão abençoado com os jovens aí. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Ezequiel. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Deus abençoe, que seja uma experiência gratificante nessa live. Amém? Olá, meu nome é Gabriel, boa noite. Espero que essa live seja produtiva para você e para nós todos. Amém? Olá, boa noite. Meu nome é Ismael. Estamos aqui nessa live abençoada. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo. E vamos lá. Então, todo mundo apresentado, então. Nós vamos começar aqui, então, comentando algumas coisas que a gente separou aqui mais cedo, tá? Vou começar falando, então, do porquê a gente ter esse ministério com jovens, né? A pergunta é importante, né? A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa, ou é necessário isso na igreja, né? Bom, a importância do ministério jovem, ele está ligado a gente cumprir o mandamento, né, deixado por Jesus, a convocação deixada por Jesus, lá em Mateus 28, né, a gente tem a grande comissão, como na teologia a gente gosta de chamar, né? Então, o chamado de Jesus é ir por todo o mundo, né, todas as nações, fazendo discípulos, batizando e ensinando a guardar tudo o que Jesus, assim, tinha ensinado. E essa ordenança, esse mandamento, a gente precisa, né, cumprir. E uma das formas de a gente cumprir é alcançando as faixas etárias. É interessante que, por exemplo, na parte de criança, a gente não tem dificuldade, né, em perceber que a criança ela tem sua particularidade, ela tem a sua realidade, ela tem a sua forma de enxergar, de entender, né, aspectos próprios da idade dela. E quando a gente vai passando para as outras faixas etárias, a gente tem alguma dificuldade, né, quando a gente fala de adolescente, de jovem, muitas vezes a gente tem um pouco de resistência sobre enxergar a necessidade de ter uma linguagem específica, né, um movimento específico, né? E a gente precisa, então, alcançar todas as gerações. A gente tem que ir por todo mundo, a gente tem que também alcançar todas as culturas, todas as faixas etárias, todos os tipos, né, de pessoas. Então, o Ministério com os jovens, ele tem esse objetivo a ser alcançado, né? Então, como a gente tem outros, né, grupos que a gente alcança, os jovens estão dentro disso aí. Bom, por quê? A gente enxerga a igreja como família, né? A gente entende que tem a instituição, mas a gente enxerga que o poder e a validade maior da igreja está em ser família. Então, se a igreja é uma família, é natural uma família, né? É comum isso, que ela cresça, que ela expanda, né? Então, é natural, é comum que a família tenha filhos e filhas, naturais ou adotados, né? É natural de uma família ter esse desejo, né?
Então, se a igreja é essa família, então ela precisa ver as novas gerações. Ela precisa pensar, ela precisa enxergar as novas gerações, né? Então, Deus já revelou isso desde o Antigo Testamento para a gente, que ele é um Deus de gerações. Quando ele se apresenta para o povo, quando ele se apresenta para Moisés, lá em Êxodo 3:6, ele diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus é Deus de gerações, né? Então, essa preocupação de alcançar a geração, ela deve estar no nosso coração, deve estar na nossa vida, né? A partir disso, a gente vai decidir se esse é um empreendimento individual, é essa decisão que a gente toma. É um empreendimento individual, ou seja, uma empresa, uma organização apenas, ou é uma iniciativa expansiva e coletiva, ou seja, é um organismo, né? Qual que é a natureza de uma árvore plantada, uma árvore frutífera? Ela cresce, ela gera seus frutos, e os frutos ali têm semente, né, que vão gerar novas árvores com novos frutos, e assim é a natureza que Deus deixou estabelecida para a gente aprender os princípios, né? Na igreja a gente tem isso. Eu acho muito interessante quando Paulo está fazendo sua defesa, né? Compartilhando alguma coisa com os irmãos, lá em Atos 13:36, ele cita que Davi serviu sua própria geração. Isso é muito interessante. Davi serviu a própria geração conforme o desígnio, né? A vontade de Deus, e adormeceu, morreu, né? Foi para junto de seus pais. Né? Então, ele cumpriu o propósito para com a geração dele. Então, a gente tem que cumprir isso, né? O propósito com a geração que Deus tem colocado diante da gente. Então, agora falando um pouquinho sobre o Ministério Jovem. Espero que essa defesa breve aqui tenha acendido para você o interesse, né? Quando a gente fala da questão do porquê ter um Ministério Jovem. Então, é importante porque eles têm necessidades específicas, é uma faixa etária específica, uma realidade específica. Então, é importante a gente responder perguntas que estão sendo feitas. O grande erro nosso é, às vezes, querer responder perguntas que não estão sendo feitas, né? A gente tem que procurar ter uma resposta real para problemas reais. Bom, o que é essencial no Ministério Jovem? Antes de passar para o meu amigo Maciel, eu quero aqui destacar uma brincadeirinha com a palavra que a gente fez, né? Quando a gente fala de Ministério Jovem, a gente fala do Ministério com jovens. O que é a diferença desse negócio aqui? Né? O que essa preposição muda, né? A gente tem muitos ministérios de jovens, tem ministérios para jovens, e a nossa proposta é um ministério com jovens, né? Por quê? Quando a gente usa essa preposição de, o de, ele muitas vezes carrega esse sentido de posse, né? Então, se a gente fala que é de alguém, então é um sentido de posse. Então, se eu falo que é um ministério de jovem, a gente cria essa bolha, né? São aquelas pessoas que se sentem donas daquilo e não é para fora que elas fazem, não é para fora que elas trabalham, não é para fora que elas se enxergam, que elas agem, né? É muito centrado nessa questão possessiva, né? A gente encontra aí rivalidades e assim por diante, né? As crises geracionais que a gente tem dentro e fora da igreja, elas estão relacionadas a essa questão do jovem, essa posse, né? De ele achar que sabe mais, que entende mais, que pode mais. E muita gente retroalimenta tudo isso, né? E aí causa danos enormes nas famílias, principalmente, né? Bom, por que também não um ministério para jovens? Para, preposição, né? Também, né? Ela fala de objetivo. Então, qual o objetivo? É para os jovens, e aqui a gente vai ter o quê? Aquele tipo de ministério que é com base no entretenimento, né? Aquela questão do self-service, né? O pessoal tem que ser atraído. O pessoal chama isso de sensitive, né? É sensível aquele que participa. Né? Então, tem igrejas assim, hoje em dia, né? Elas são sensíveis à pessoa que vai participar. Então, a palavra é de um jeito, a estética é de um jeito, tudo é construído para não atingir a sensibilidade da pessoa. Então, o ministério para jovens, muitas vezes, vê como o jovem o objetivo final, né? E não é isso. Tudo que a gente faz na vida e na igreja é para a glória de Deus. Então, há um fim. Para aquele que é cristão, pelo menos é assim, né? O restante, eu não sei. Mas para quem é cristão, o fim é sempre em Deus. Então, por isso que a gente puxa aqui um ministério com jovens. Com jovens. Por quê? É companhia, né? É na parceria, trabalhando junto, né? A gente vai alcançar o objetivo nosso, que é glorificar Deus e fazer a vontade de Deus, né? Então, com isso, a gente consegue vencer uma coisa muito importante.
quer vencer o pragmatismo e a falta de propósito. Então, se a gente vê que o objetivo não é simplesmente agrupar pessoas da mesma faixa etária, deixar elas ali num lugar fechadinho, vamos fazer uma reunião sexta-feira, 10, 11, meia-noite aqui, porque pelo menos o cara não vai para balada, não é isso. O propósito nosso é realmente, se a gente crê em Deus, né? É não apenas fazer um juntamento, senão a gente vai fracassar miseravelmente. A gente tem que ser influenciador da sociedade. A gente tem que falar de Deus, pregar a verdade de Deus, a gente tem que aproximar as pessoas para que realmente haja transformação verdadeira, tá? É esse o princípio. Eu tenho uma citaçãozinha aqui do Kevin DeYoung, que ele fala no livro dele, Porque Amamos a Igreja. Então, qual que é a base da igreja aqui? Ele diz que a base é pregar o evangelho, ser um lugar onde os discípulos são feitos e ser um lugar onde a disciplina, ela acontece. E é uma coisa que eu tenho batido ultimamente. Então, o ministério com jovens, que está incluído na igreja, porque não é um grupo separado, é um membro desse corpo, igreja, né? A gente tem que entender que é um lugar onde se prega o evangelho, se aponta o pecado, fala de arrependimento, traz esperança, traz conforto, traz cura para a alma, ou seja, o que o evangelho faz que falta palavras, né? Também é um lugar onde são feitos discípulos, pessoas que aprendem a caminhar com Jesus e como Jesus, e um lugar onde as pessoas assumem responsabilidade. Isso é disciplina, pessoal. Um lugar onde as pessoas se responsabilizam por aquilo que elas têm, assim, praticado. Essa é a nossa proposta, né? Então, isso é essencial. Para fechar, então, o meu ponto 2 da pergunta, o que é essencial? Essencial é que todos aqueles que se envolvem nesse ministério, eles sejam homens e mulheres de Deus, eles se tornem pessoas que amam a Deus de verdade, sejam autênticos, não tentem fingir alguma coisa, né? Se eu sou mais formal, não tem por que eu tentar ser, sei lá, uma pessoa daquilo que eu não sou, a gente tem que ser aquilo que a gente é, né? A gente tem que ter uma conexão com a igreja, com o pastor, com o dirigente, com o obreiro, com todos, né? Tem que ter essa conexão, tem que ser alguém que procure entender como funciona a própria igreja, para a gente não ser simplesmente um crítico que critica, mas não alguém que procura construir algo, né? E ter organização e planejamento. Isso é a minha visão, né, de um ministério com jovens. Vou chamar aqui, vou ver aqui, deixa eu só remover aqui, chamar o Marciel. Aí, ó, tá lá ele. O Marciel agora vai comentar um pouco da experiência dele, né, já liderou jovens ali no Morrotes, também já foi líder um bom tempo ali em São Bernardo. Ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, da visão também dele do Ministério com Jovens. A gente vai acompanhar agora. Então, mas dentro do que tu falou, realmente só vem a confirmar as experiências que nós tivemos ali, né? No Morrotes, a gente chegou ali com um grupo de jovens enorme ali, né? Um grupo maravilhoso, porém com aquelas idades de 15, 16 anos, 17 anos. Então eu peguei aquele momento de transição. Os jovens no namoro, tirando a carteira, né? Querendo passear, querendo sair. E a gente já ouvia falar de alguns jovens que chegavam à noite, depois do culto, ou sábado à noite, se reuniam em casa de alguns jovens, e ali eles começavam a conversar, simplesmente para bater papo. E dentre alguns encontros dessas brincadeiras veio a vontade de orar, de ler uma palavra, sabe? Então a gente começou a pegar isso no ar. Então eu conversei com o meu pastor, e eu falei, pastor, eles estão se encontrando, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer para isso? Tentar se aproximar deles e não deixar eles se debandarem, que ia acabar acontecendo isso, né? Eles iam se afastando porque a gente tinha uma outra visão, que deveria ser na igreja, com ensaios, daquela forma mais uma cultura, né? E a gente estaria perdendo um pouco essa direção. Então, a gente conseguiu trazer os jovens para nós e começar a fazer essas reuniões, sabe? E ter esses encontros aqui. Então, eu consegui ir aqui em casa um determinado dia da semana, fora
o dia que a gente se encontrava na igreja, cara, foi bênção. A gente tinha semanal testemunhos assim valiosos de mudança, as pessoas se sentindo assim abraçadas, tá? Começamos primeiro com os meninos, né? Primeiro os meninos que se encontravam, depois eles começaram a vir aqui em casa, a gente lia uma palavra, batia um papo, conversava, contavam testemunhos que, nossa, a gente chorava, era maravilhoso. E aí veio a vontade das meninas também se encontrarem, sabe? Aí começamos a dividi-las, né? A gente, como aqui em casa tem uma partezinha lá atrás, a gente se encontrava os meninos lá atrás, as meninas aqui na frente, e a gente começou a bater esse papo, a contar esses testemunhos, a ler uma palavra. Isso foi muito gratificante. E depois a gente chegou ali no São Bernardo. Desculpa, Marcos. Perdão aqui. Então a gente chegou no São Bernardo e lá a gente quis começar já com essas reuniões. E começamos a chamar jovens. No começo eles começaram, mas como é que funciona isso? É oração, irmão, é oração, é tal. Não, é um bate-papo. Nós vamos ler a palavra e a gente depois vai trocar umas ideias, ver o que a gente precisa para esse ministério. E eles começaram a abraçar, né? A gente ouvia também grandes testemunhos de jovens e a gente via realmente a necessidade que esses jovens tinham de sentir abraçados, de estar próximos, sabe? Sentir que realmente tinha alguém ali na igreja olhando por eles. Então, isso não tem preço, sabe? Tu vê que esses jovens se sentem atraídos, né? Por um abraço, se sentem atraídos por uma palavra. Então, nós tivemos realmente ali no São Bernardo também testemunhos muito gratificantes. O que a gente percebe, assim, é a sede pela palavra de Deus. Então, a gente tentava, de uma forma que eles pudessem entender e sentir que queriam mais, sabe? A gente pegava algum ponto da Bíblia, uma palavra, e dizia, isso aqui, na cultura daquela época, dizia, era dessa forma. Então, eles ficavam com vontade de querer entender, eu não sabia isso. Não, então, vocês leem, vocês procurem entender que a Bíblia é um livro maravilhoso. E assim foi. Foi uma bênção, porque realmente a palavra de Deus, junto com um abraço, junto com a aproximação do líder, a aproximação das pessoas, né? E foi gratificante para que aquele ministério, aquele ano fosse muito bom. É isso aí, amados. Amém. Glória a Deus, né? Que bom. Então, queridos, o Marcel falou dessa experiência dele em São Bernardo ali, né? Então, por isso que a gente convidou os nossos 3 mosquiteiros ali para assim, dar uma palavra, um testemunho deles, comentar algo, tá? E a gente vai aqui chamando eles aqui. Eu falei que eu botei o Gabriel no meio, porque a gente vê o Ezequiel, depois vê o Ismael, pode achar que é o mesmo, né? Então, para poder diferenciar, a gente vai intercalar ali, tá bom? Então, agora o Ezequiel vai falar um pouquinho para a gente aqui. Passei, meus irmãos. Então, gostaria de falar sobre a minha conversão, né? Foi justamente no LM que o Marcel falou, que é um jeito de aproximar jovens que funciona mesmo. Eu me converti por esse meio. Eu me lembro que eu fui num jogo de futebol e era o Gabriel que estava jogando, que está na live, o Gabriel Matheus. E eu me lembro que o meu irmão ele tinha me convidado para ir nesse LM. Ele estava indo, ele disse que era legal e ele me convidou. Eu ia na igreja, só que eu era um religioso. Eu só ia na igreja por ir, porque o pai e a mãe mandava e não ligava para Cristo. Eu não queria saber de Jesus, nada, eu só ia por ir, porque o pai dizia que era o caminho certo e por religiosidade a gente ia, seguia o caminho, porque o conselho do pai e da mãe é importante, né? Daí a gente fazia, mas mais era por obediência.
Então, o que acontece? Nesse jogo, nesse dia, eu tava ali vendo o jogo, que eu não gosto de jogar, mas eu gosto de olhar o jogo, porque eu sou um perna de pau, né? Daí eu tava vendo o jogo e de repente tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração, eu creio que foi Deus que tocou no meu coração que. Ah, o LM, vamos lá no LM. Daí eu peguei, vou no LM. Daí avisei o Gabriel, vou lá no LM. Daí fui. Depois do jogo, fui na LM, a gente ia fazer outra coisa, não me lembro o que, porque já faz muito tempo. E aí eu fui na LM e quando eu cheguei lá, eu vi a palavra, eu me senti abraçado, me senti confortável no meio daqueles jovens. O Marcial estava falando conosco, o Ismael falou, deram oportunidade para a gente falar sobre a nossa vida, sobre Cristo, e ali eu, eu não digo que eu aceitei a Jesus, mas eu creio que Jesus me aceitou. Eu creio que Jesus Cristo, ele me pegou e disse, não, agora tu é meu. E eu creio que isso aconteceu comigo. Dali para frente eu decidi entregar minha vida para Cristo, decidi ir na igreja não só por ir, não só por religião ou porque o pai e a mãe mandava, mas eu decidi me focar em Jesus. Comecei a fazer um curso de teologia, comecei a ler a Bíblia e, e agora a gente está nessa caminhada. E sobre os jovens, sobre finalizando meu testemunho e falando sobre os jovens, como o Rodrigo colocou, eu creio que os jovens, a gente deve mostrar Cristo para os jovens, porque tem muita coisa hoje, o mundo e Satanás, ele oferece muita coisa para o jovem, droga, bebida, tudo que alimenta a carne. Mas a gente precisa mostrar para o jovem que ele precisa de Cristo, porque muitas vezes a gente chama os jovens, faz cinema, faz. Tem igreja que pinta a parede de preto, né? Baixa a luz e tudo, faz todo aquela preparação, mas não mostra Cristo, não mostra que os jovens precisam de Cristo. E nisso cai num pragmatismo. A gente cai num pragmatismo, que a gente tenta fazer o que dá certo, vamos fazer o que dá certo, que chama os jovens, que chama os jovens. Vamos fazer um cinema, vamos fazer gincana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não fala de Jesus. E como o Marcel falou, a gente, quando mostra Jesus Cristo para o jovem que ele precisa, que ele é pecador, que ele precisa de Cristo para ser salvo, precisa crer em Jesus, o jovem ele começa a se interessar, começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a buscar a Deus de verdade. E é essa visão que eu tenho para os jovens nas igrejas, que mostre a Jesus Cristo, mostre que é pecador e que não só jovem, mas que todo mundo precisa de Jesus. Jovem, ancião, criança, todo mundo precisa de Cristo. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus, tá aí o Ezequiel, né? Então vamos ouvir agora o Gabriel, então, compartilhar também. Eles acabaram compartilhando entre eles mesmo, né? A experiência ao mesmo tempo. Mas cada um vai trazer um pouco daquilo que eles viveram ali, vai ser bem, bem legal pra gente. Agora então, Gabriel. Ezequiel, na verdade, a minha vida foi quase foi igual a do Ezequiel, o que eu tenho para dizer, porque eu sempre fui da igreja, nasci na igreja, eu vivi na igreja com meus pais, eu dormia embaixo dos bancos Mas para eles não. E aí o que acontecia comigo? Eu ficava lá na igreja perdido. Eu ficava perdido lá na igreja e não tinha. Pode ser. Eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha nada, na verdade. Não. O upload é que usa mais, né? Deixa eu ver. Tá acontecendo alguma coisa, não? Não, tudo certo. Ah, tá.
É porque eu estou escutando vocês falar, eu achei que vocês estavam acontecendo alguma coisa. Posso continuar? Não, pode, botei eles no mudo aqui, pode continuar. Ah, tá. É, na verdade, a minha conversão foi igual a do Ezequiel. Como eu estava dizendo, eu ficava debaixo dos bancos com a minha mãe, com meu pai, só que eu nunca fui cristão de verdade. Eu conhecia Jesus, só aquele Jesus histórico. Eu nunca tinha intimidade, nunca tive intimidade com Cristo. E eu era só um religioso, um filho de crente. Na verdade, tem aquele ditado que filho de peixe, peixinho é, mas para o cristão isso não vale, porque filho de crente não é crentinho. A gente precisa se converter também. E eu, né, particular meu, assim, eu tive muita dificuldade em largar aquilo que eu gosto, aquilo que eu gostava, porque o cristianismo ele implica algumas coisas que a gente precisa abandonar, algumas práticas que a gente precisa deixar de lado. E eu senti muita dificuldade nisso. Eu gostava muito, como o Ezequiel disse, de jogar bola. Eu gostava de jogar, não que eu sabia jogar, mas eu gostava muito de futebol. E até que quando eu comecei a conhecer o LM, comecei a conhecer o Ministério Jovem, isso acabou chocando com o meu jogo de futebol. Não porque jogar futebol é errado ou alguma coisa assim que eu quero dizer, mas é porque aquilo vinha em primeiro lugar na minha vida. Eu colocava o futebol na frente de tudo, e aí eu não queria abrir mão daquilo por causa de Jesus, sendo que eu conhecia Jesus. Eu achava que conhecia Jesus. E aquilo não tinha nada de gratificante para mim, eu não sentia prazer naquilo, eu não sentia prazer de ir na igreja, eu não sentia prazer de frequentar os cultos, eu não sentia prazer nisso. E no futebol ele me dava esse prazer. E eu creio que os jovens são assim hoje. A gente sabe, a gente bate de frente com a Bíblia, bate de frente com a palavra de Deus, aquilo nos confronta e mostra que a gente tem que largar, abrir mão de algumas coisas e colocar Cristo em primeiro lugar. E essa era a minha maior dificuldade. Essa era a minha maior dificuldade. Quando eu me encontrava com Jesus, eu via que eu tinha que abandonar o futebol, porque aquilo estava tomando meu tempo, tomando a minha vida, e eu não tirava tempo para Cristo, não tirava tempo para Jesus. E aí, quando surgiu esse LM, o pessoal começou a me convidar, começou a dizer, olha, lá é legal, e era toda sexta-feira. E sexta-feira, 9h30, e eu jogava bola toda sexta-feira, 9h30. Então, era bem no horário do meu jogo. Então, eu achei muito difícil para mim, foi muito difícil, eles foram primeiro e depois eu fui, mas só que foi com muita insistência, eu creio que foi com muita oração, porque, olha, aconteceu de uma hora para outra, eu decidi, não, eu vou lá e vou ver o que vai acontecer. E aí eu fui. Cheguei lá, aquilo me impactou de uma maneira que eu vi a simplicidade, mas vi também a palavra sendo pregada, vi o jeito com que eles se preocupavam com a gente, o Marciel, as outras pessoas, e logo na outra semana ele me convidou para trazer uma palavra. Eu acho que foi de propósito para me prender, para mim não ir no jogo, porque era toda semana, sexta-feira tinha o jogo. Então, ele me convidou, não vou poder ir no meu jogo, eu vou ter que cancelar de novo. E aí, assim, eu fui pegando a prática por aquilo ali. E fui pegando o gosto. E, de repente, eu até não sei dizer quando especificamente, mas Cristo me pegou de jeito, como diz o Ezequiel. E aquilo transformou a minha vida, porque eu comecei a pesquisar, eu comecei a querer descobrir quem era Jesus de verdade, esse Jesus que a minha mãe falava, esse Jesus que o meu pai falava, esse Jesus que os meus avós sempre falavam, mas que eu não conhecia, eu só sabia que o nome dele era Jesus, mas eu não sabia nada a respeito dele. Então, por causa desse LM, por causa dos jovens, eu comecei a ir em busca da Bíblia, em busca de conhecimento, e Jesus me pegou de jeito, me deu um chacoalhão, e eu acabei abandonando tudo isso que me prendia, eu acabei abandonando todos os meus desejos, tirando tudo de perto de mim, porque eu sabia que aquilo me atrapalhava, me tirava de Cristo. E eu, comentando com o Ismael e com o Ezequiel hoje, eu disse que isso é a maior dificuldade do jovem hoje, porque o jovem hoje, ele tem muita coisa para fazer. Nessa faixa etária dos 18 anos em diante, carteira de motorista, são festas, são formatura da escola, a escola em si, a faculdade, e nesses meios
oferece muita coisa boa para os jovens. Os jovens, eles têm muita oportunidade aí de agarrar essas coisas e ficar agarrados nessas coisas do mundo, que o mundo oferece. E então, depois que a gente se agarra a essas coisas, é difícil largar. Só que, como a palavra de Deus diz, Jesus Cristo nos liberta, e ele nos liberta no passado, ele nos liberta no presente, continuamente, e para o futuro também. Então, eu creio que Cristo me libertou. Cristo me libertou de todas essas coisas, só que eu preciso explicar isso para as pessoas, e foi nesse LM que me explicaram isso, quem era Jesus Cristo, como é que eu buscava ele, e quando eu conheci Jesus, Jesus me libertou de uma maneira que eu sou muito grato até hoje, sou muito grato aos líderes, sou muito grato a Cristo, e agora eu não vejo mais outra satisfação na minha vida a não ser agradar a Jesus. Eu acho que quando Jesus te pega de jeito, não tem como correr. Essa é a minha parte do testemunho. Se olhar ali atrás, tem a estantezinha dele com os livros ali, né? Sinal que a fome ficou grande, né? Que bênção, né? Deus abençoe o Gabriel. Tá o Ismael esperando aí para participar com a gente aqui, e deixar a contribuição dele também, abrir o microfone dele aqui, deixar sua parte de testemunho também. Tá bom, Ismael? Fica à vontade. Então, galera, boa noite. Agora é a minha parte de dar o meu testemunho. Como o Gabriel e o Ezequiel falaram, eles eram religiosos e normalmente eu também era, né? E eu sou gêmeos com meu irmão, então eu ia na igreja, eu dormia embaixo do banco, tudo como eles falaram. Eu até lembro uma vez que o Rodrigo, ele era nosso líder de jovens, a gente era bem pequenininho, não, tinha uns 12, 13, eu acho, se eu não me engano. E daí ele pregando e a gente não tava nem aí, ele falando de Jesus, Jesus salva, Jesus cura, e nós não tava nem aí, a gente saía da igreja, não queria nem saber, e o tempo passou, a gente foi ficando mais velho, e eu lembro que na minha conversão, eu tava no meu serviço, e daí eu tava pensando, né? Comecei de um tempo para cá, eu comecei a prestar atenção nas pregação e na igreja e tal. E daí eu peguei, prestei atenção no serviço, tava, mas Jesus me ama, porque ele me ama e tal. O evangelho, mas o que é o evangelho? E daí na hora Jesus me tomou, o Espírito Santo tocou no meu coração, comecei a chorar. E, meu Deus, eu tenho que me entregar para esse Jesus. E na época eu lembro que eu tinha recém-casado, eu estava morando com a minha mãe, e o Marcial estava convidando nós para ir ali direto. E como eles falaram, eu fui o primeiro aí, e eu e a minha esposa fomos, e eu comecei a ir, me entreguei a Jesus, comecei a falar, comecei a ler a Bíblia. E nesse meio termo, o que mais me impactou, tocando agora nos jovens, o que mais me impactou de verdade era o carinho que os líderes, o Marcial, a família dele, a gente até brinca, chama ele de o nosso pai da fé, que ele cuidou de nós. E nesse meio termo, ele cuidou de nós, cuidou de mim. Às vezes a gente dava uma derrapada, fazia alguma coisa errada, ele vinha não com a cabeça dele, mas ele vinha com a palavra de Deus e falava, é assim, é desse jeito e tal. E eu, lendo a Bíblia, eu comecei a prestar atenção, e eu queria deixar um, um aviso, uma opinião para você. Você tem que se aproximar de quem te leva para perto de Deus. Porque isso aconteceu com nós e foi maravilhoso. Deus começou a agir de uma tal maneira que a gente não conseguiu entender, e ele começou a abraçar nós, os irmãos começaram a abraçar nós. Por isso que a igreja não é só nós individual, é nós a igreja, e Cristo é o cabeça, e nós somos os membros. Por isso que existe essa família, a igreja, a comunhão, a família. É muito importante isso, porque um cristão ele não vive sozinho, ele vive com Deus e com os irmãos.
Por isso que a gente tem que amar muito o nosso próximo. Beleza? Essa experiência que eu queria deixar para vocês. Se aproxime de quem te leva para Deus. Beleza? Deus abençoe. Vamos adicionar o pessoal aí de volta, para a gente agora conversar mais de perto. Vamos mandar um abraço pessoal aí, vamos lá. Vou deixar começar lá de cima, tá? Ó, vou começar pelo Juliano. Aí, logo cedinho, pregou lá no Maitá e veio aqui para acompanhar a gente na live. Né? Bênção de Deus. Ó, o Edson e a Glória, né? Imagina, sempre acompanhando a gente. Deus abençoe. Um abração para eles. Deus abençoe, irmãos. Edson já foi obreiro ali, né? São Bernardo também. Na época de vocês. Bênção. Tem aqui o Gucci, né? Mandar aqui, deixa eu ver que mensagem que eu seleciono aqui do Gucci. Vamos ver. Aqui, ó, Marcial, nosso companheiro de ministério. Amém, né? Temos aqui também a irmã Lourdes. Olha lá. Abraço, irmã Lourdes. Deus abençoe também. Vai ser, irmã. Deus abençoe. Aqui, a Joana. A minha Imagina, mãe. né? O filho tá aí até acompanhar, né? Tem que apoiar, tá certo. E aqui, aí por isso que eu deixei aqui, ó, ali, né? A Rafaela viu o Ismaela, já veio para comentar, né? É verdade, Jesus é top mesmo. Ó, Jesus é top. Então, assim, ó, Jesus transformou mesmo, Jesus é top. É isso aí. Aqui é a Jéssica, né? Que é a mulher mais linda lá do São Bernardo, né? Inteiro, né? Do Brasil. Olha só a foto, né? É coisa de Deus isso aqui. Então, pessoal. Então, né? Cada um vai puxar pro seu lado, né? É verdade. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir. Vamos ter um papo aqui. A gente já tá com quanto tempo de live aqui? 37 minutos. Vamos mais um tempinho. E para quem está assistindo, eu acho que tem 6 pessoas acompanhando a gente. Quem está acompanhando, quiser comentar, a gente vai aqui jogando o seu comentário na tela. Se quiser acrescentar alguma coisa, não é só pergunta, tá? Mas fica aberto aí. E eu vou puxar aqui uma primeira questão, né? Hoje o Marcelo, a gente conversou rapidinho por mensagem, e a gente comentou sobre essa questão da importância da presença da família, né? Dos pais. Muitas vezes ministério de jovem, né? E aí jovens, né? Solteiros, né? Até mesmo casados, né? Porque a família acaba se envolvendo também. E aí o jovem tá ali e a família não aproxima, né? Tem até uma historinha, depois eu vou deixar o Marcel falar um pouquinho, mas de uma menina que ela tava uns 3 meses já sem ir no culto jovem, que era sábado. Então ela saiu de casa, o pai dela se despedia dela, ela todo dia saía à noite na intenção de ir para o culto de jovem. No meio do caminho ela se desviava para outros lugares, né? O pai dela só foi saber disso 3 meses depois. Que aí o líder foi lá falar com ele, onde está fulana de tal? Tanto tempo que ela não aparece. Não, mas ela vem todo sábado aqui. Aí eles foram saber que ela estava, na verdade, indo para outros lugares, né? Mas olha só, o que é interessante disso? Como às vezes a família está distante, né? Ela não participa, não interage. Né, Marcelo? O que tu consegue acrescentar aí para nós, Marcelo? Como eu falei antes, lá no Morrote ali, o líder que me antecedeu, o cara tinha uma sabedoria muito grande, né? Então, para ter ideia, embora os jovens naquela época teriam 16, 15, 16 anos, né? Eles tinham recém saído dos adolescentes, indo para o Ministério de Jovens, e, cara, ele tinha os telefones de todos os pais, sabe? Ele pegava o telefone dos pais, nós estamos indo no lanche, né? Olha a importância de deixar os pais a par, né, de todo esse cuidado que ele tinha, né? Então isso era muito importante. E quando até minha filha era jovem ali, então a gente recebia mensagem, irmão, a gente saiu do culto, nós estamos indo ali no lanche e tal, mas daqui a pouco a gente está deixando ela em casa. Isso era muito importante, muito importante. E isso aproxima a família. A gente vê que realmente tem pessoas ali na igreja que cuidam dos nossos filhos, né? Até eu comentei com o Rodrigo, a gente tem uma cultura de escola, né? Antigamente se falava que vou levar o meu filho para a escola, para o colégio,
e lá ele vai ser educado. Não, lá ele vai ser ensinado, quem educa são os pais, né? É verdade. Na igreja não é diferente. Na igreja tem as pessoas, o líder, o pastor que vai instruir. Mas quem vai estar ali segurando o filho pela mão para não deixar se escapar são os pais, né? Então, por isso a necessidade de os pais estarem fazendo parte desse ministério junto com os jovens. O ministério é de jovens, mas os pais têm que estar junto apoiando, né? Isso é muito importante. Perfeito. Essa visão quebra bastante coisa, né? Bastante paradigma, assim, coisa estabelecida. Essa proximidade da família, né? Ter essa inclusão, na verdade não é nem inclusão, é essa participação, né? Dos pais, de pessoas. A gente às vezes fica só em ministérios e a gente não faz como ministério, a gente faz como grupo, né? Os filhos de oração num canto, aí fica os irmãos em outro canto, fica os obreiros no outro canto. E na verdade a igreja é um corpo, né? Então, assim, ó, essa disposição e essa energia que os jovens têm, com certeza, através da sabedoria, da experiência que os mais velhos têm, é que a igreja vai caminhando, né? Então, quando a gente consegue trazer essa questão de unidade, a gente vê esse trabalho. Então, a família, ela ganha muito nessa participação, né? O pai, a mãe, a família, né? Os cuidadores, às vezes, avós, ou seja, a família, aquele que está ali responsável pelo filho, pela filha, pelo rapaz, pela moça. Ele tem essa responsabilidade de ser aquele que vai ensinar. A igreja, claro, a gente que estuda teologia, a gente que se aplica, a gente que busca, né? A gente compartilha isso, mas quem vai no dia a dia, né, tá repetindo isso é a família. Então a gente tem que fazer a conexão. E esse tempo que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está cada um na sua casa. Na verdade, na nossa ordem comum da vida, a gente ia estar junto num lugar, né? Mas como é interessante, por exemplo, quando a igreja ficou fechada um tempo, né? Como eu percebi, particularmente, né? Muita gente, assim, que se afastou, muita gente que relaxou na fé. Caiu no final aí, a gente não pegou aí os últimos 30 segundos aí. Voltou aí? Voltou, agora voltou. Voltou. E agora, né? Onde que eu parei? Deixa eu ver se foi a minha internet aqui, que não, ela tá aqui. Qualquer coisa depois... Às vezes é a chuva. Pode ser também, né? Mas então, essa é a jogada, a família está incluída junto, está trabalhando junto. Claro que a igreja é esse instrumento, né? Tem uma questão, até numa live que a gente participou um tempo atrás, trouxe esse conceito, que assim, ó, a igreja é esse berçário, assim, que é ela que gera virtudes na sociedade, né? Então, quem que vai dizer para o rapaz ser um rapaz responsável, ser um cara que tem, né, cumprir a palavra que ele fala? Quem vai dizer para a moça o que é, né, lidar com a vida, o que é valorizar o seu corpo realmente, nesse tempo de meu corpo, minhas regras? O que é valorização do corpo? O que é caráter? O que é princípio? A gente não vai aprender em outros lugares, a gente só aprende através da palavra de Deus, né? E aí há esse papel conjunto nosso, da família, de repetir isso, de estar vivendo isso, e assim, com certeza, tenho certeza que a gente vai fazer grandes coisas para a glória de Deus. Não é verdade? É verdade. Vamos ver se tem mais tenho uma coisa para falar sobre isso. Opa! O meu... só mais uma partezinha da minha vida, na verdade. Os meus pais, nessa parte, foram excelentes. Eles, na verdade, me incentivavam muito para ir para a igreja, muito, e falavam sobre o verdadeiro caminho. E eu quero só botar esse ponto para não dizer que eles foram errados, na verdade. Porque o papel deles, eles estavam fazendo, só que eu não queria fazer o meu papel. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Fazer o meu papel. Então, eles estavam ali, ó, afinco, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que conhecer Jesus e tal. Ele transformou nossas vidas e contava os seus testemunhos e falava como eles eram antes e como agora eles já tinham sido transformados por Cristo. Só que nessa parte eu queria elogiar meus pais. Meus pais, eles foram bem tops nisso aí. E é muito importante o papel do pai, né, no incentivo para os filhos. Falando sobre isso, eu também queria colocar sobre Ismael, né? Que o pai, quem conhece o pai sabe que ele é bem
rígido, né? Ele é ali, né? Ali na linha. Eu lembro que às vezes a gente ia no shopping lá tomar sorvete, bater perna, daí o culto começava às 7 horas, 6 horas, 6h30, ele já tava mandando mensagem, ó, tô indo buscar vocês. Tem que ir no culto, vamos no culto que lá é o caminho. É assim, a importância, os pais é importante, assim, na caminhada. Vendo do outro lado, do outro sentido, muitas vezes tem jovens que estão na igreja e dentro de casa eles não são apoiados. E daí eles escutam só o evangelho, a palavra de Deus na igreja. E daí o líder, juntamente com isso, ele tem que ir apoiando, tem que ajudar e tem que educar, né? Educar, porque na sociedade também a gente sofre bastante preconceito, né? É complicado. E os pais não apoiam em casa e daí ele fica assim perdido. E agora quem vai me orientar? Esse que entra o papel do líder, né? De orientar na palavra, de guiar. Ó, esse é o alvo, nosso alvo é Cristo. Vem cá, vamos conversar. Isso é muito importante também, porque tem muitos jovens que não têm o que eu, Bel e o Ezequiel teve. Um pai que, não, vão na igreja. Muitas vezes eles não sabendo explicar, mas, não, vão na igreja, ali é o caminho certo. Vocês têm que ir por ali. Mas é isso aí. É complicado. Então, perfeito. Ó o que a Vera comentou aí. Ainda bem que ela botou ponto ali, né? Então, assim, ó, jovens abençoados tirando o Rodrigo. Assim, como assim, né? Mas tem o ponto verdade. Ali, ó. É uma frase, ó. Jovens abençoados, todos. Né? O Rodrigo nossa é que não professora. Tem o L. mas é tudo ó. Maciel, Ezequiel, Ismael, Gabriel, tudo de Deus, ó. Então, pessoal, chegaram umas perguntas aqui. Alguns comentários, vou jogar aqui pra gente. Fala beleza? Aí. Olha lá, o Guti, ó. Vou ler aqui pra nós. O que a gente acha, né? Ele perguntou meio pra mim, mas é pra nós, ó. O que acha de somar a heresia dos jovens com a experiência dos mais experientes? E separar os jovens casados dos solteiros? Não teria melhor interação? E aí, vou jogar aqui. E agora? Falem aí que eu falo em seguida. Rapaz, a gente já tá uma ideia. Eu, como líder que fui ali, tem um grande problema, né? Jovens que não são casados, né? Os jovens solteiros com os casais, né? Porque aí já tem uma linguagem diferente, né? Um casal já tem uma outra linguagem, né? Queira ou não queira, se ele conversa com outro casal, geralmente a conversa entre duas meninas casadas é diferente da conversa com a menina solteira, né? Às vezes fala de sexualidades e a menina solteira não está preparada para ouvir aquilo. Tem um grande problema nisso, sim. Só que é importante a gente preparar estes jovens casais para serem líderes, né? Para chamar eles para o ministério. Porque também, se a gente deixá-los, eles... casou, agora está fora, poxa, esse cara vai ficar perdido dentro da igreja. Né? Se é uma igreja que não tem o ministério de casais, fica bem complicado nessa parte. Então tem que ter uma sabedoria aí, de saber lidar com cada questão, né? Puxar por esses jovens casais, para que eles evitem um tipo de conversa com solteiros juntos. Então, o que não deve acontecer esses jovens casais, depois que casar, deixar na igreja lá, vocês não fazem mais parte dos jovens. E às vezes ficar parado dentro da igreja, não participar de nenhum ministério, né? Porque, queira ou não queira, pela idade geralmente de 20, 22 anos, esses jovens não vão querer estar indo já no ministério de oração masculino, né? Onde tem pessoas mais de idade. É difícil, eles estão querendo palavras, estão querendo Bíblias, outro tipo de ideia que eles têm, né? Os mais velhos, eles têm aquela sabedoria, aquela tranquilidade. O jovem já não, o jovem já quer voar, quer viajar, né? Quer voar a palavra, quer entender mais, tá? Estão com sede, vamos cantar aquele lindo harpa. Não, o jovem quer adoração, sabe?
louvor mais avivado, tem toda essa diferença. Então a gente não pode deixar, né, tipo, jovens casais de lado. Se tiver um ministério de jovens casais, também, né, tem onde colocar esses jovens, né, esses casais. Mas até então, se a igreja ainda não possui esse ministério, então a gente tem que ter um cuidado com esses jovens casais e tentar deixar eles juntinho com a gente, abraçados, e evitando o tipo de conversas, né. E esse tipo de energia dos jovens e a experiência dos mais velhos, muitas vezes essa palavra energia pode ser um problema, né? Porque às vezes, como a gente sofreu na pele, às vezes a gente quer aquele tumulto, aquela euforia, aquele negócio, e muitas vezes tem jovens que estão ali por causa da mocinha que está ali, vamos na vigília, vamos, mas ele vai com segundas intenções, entendeu? Todo mundo já foi solteiro, né? Então, e essa experiência dos mais velhos, isso também às vezes é um problema, porque às vezes ele está firmado nos costumes e as experiências dele não é bíblica, e daí passa a experiência errada por mais novo. Isso é um problema, não é? Então, vamos falar aqui. Então, na parte que o Marcial comentou com a gente ali, perfeito. Só que assim, ó, sabe qual que é a minha preocupação? Da gente trabalhar com bolhas. O que eu chamo de uma bolha? O que é uma bolha, né? Ela tem ar dentro, né? E aí tem o ar fora daquela bolha. Só que não é o mesmo ar dentro e fora, entendeu? O que eu falo assim, por exemplo, as relações nossas naturais, a gente, pela nossa faixa etária, pelo lugar que a gente frequenta, onde a gente trabalha, a gente tem um círculo de amizade. Então, assim, aí o círculo de amizade não escolhe se o cara é casado, se o cara é solteiro, se o cara é isso, se o cara é aquilo, mas é por similaridade, por familiaridade que se constrói relação, né? Então, no Ministério Jovem, e a pergunta que é relevante, esse ponto é relevante, que o Guti levantou, a gente tem que saber lidar com essas novas dinâmicas. O Marcel falou muito bem aqui, tem talvez o Ministério de Jovens e Casais, mas separar eles dos demais jovens, né, como agir isso, né? Uma alternativa, o que é? A gente trabalha com o jovem, porque jovem tem a sua cabeça voltada uma realidade, viveu no tempo, vive um tempo, tem perspectivas dentro de um tempo, não é verdade? Só que, assim, as realidades deles diferentes, aí a gente tem os nossos lares missionários. Essa é a chave. Que ali é que vai ter aquela afinidade maior, né? Então, por exemplo, quando a gente tem nos lares missionários, a gente consegue tornar isso um pouquinho mais específico, né? Então, a gente pode ter lares missionários de pessoas que têm filhos, aí todos que têm filhos fazem parte daquele lar missionário, que eles compartilham de dificuldades, né? Por exemplo, entende o outro. Como que é? Um entende o outro. Exato, por exemplo, assim, eu nunca soube o que é ter preocupação com fralda, a não ser para um chá de bebê. Agora o Marcel já soube o que é isso. Não é verdade? Então, assim, coisas, né, que a pessoa passa são características daquilo que ela está vivendo. Então, assim, isso não exclui ela do grupo de jovens, né? Então, o que é uma alternativa que a gente pode ter como igreja? O pessoal está todo unido, todo junto, né? E aí, a partir dos lares missionários, a gente consegue trabalhar aquela parte mais específica da pessoa. Os jovens casais, por exemplo. Aí, para ter aquela conversa, como o Marcial relatou aqui, né? Tem coisas que não dá para ficar falando abertamente com, por exemplo, pessoa que está solteira, que não é prudente, né? Por mais que sexualidade é uma coisa que a gente tem que tratar, mas assuntos do dia a dia que às vezes não são interessantes, não são relevantes. Mas aí, num lar missionário, a gente consegue trabalhar essas coisas assim, né? Questões da casa, questão de trabalho e assim por diante. Então, para responder aqui o Guti, só fechando o que o pessoal falou, né? Separar é interessante se a gente trabalhar no lar missionário, né? Aquela intimidade maior. Ali a pessoa compartilha o dia a dia, né? Mas o grupo jovem tem que ser um grupo maior, assim, mais amplo. Até eu vejo isso como um estímulo, né? Porque se tem ali os solteiros, tem os casados, tem outra coisa, né? Eu até abri o arquivozinho ali, mas tem comentários que aí fica meio disperso, mas tem a pessoa que já está com mais de 30 e não casou ainda, nunca, né? E aí, se a gente tem aqueles jovens casados e o cara tem mais de 30 e não tem problema nenhum, o cara não casou, o cara ainda não se acertou para alguma questão. Ele não quer, talvez, e assim, a Bíblia mesmo diz assim, aqueles que são celibatários porque assim decidiram, assim Deus fez, e cada um, não é verdade? Então aí a gente bota
né? Eu falo que a gente está vivendo, nos nossos tempos, né, aquela teologia da prosperidade afetiva, que assim, tu não tem que casar, né? Como que é aquele movimento lá, eu escolhi esperar, por exemplo. Nada contra os caras, né? Mas sim, a gente acha que a igreja é isso, é ter relacionamento, casado, mas é muito além disso, né? O casamento é uma das coisas, o trabalho é uma das coisas, o estudo é uma das coisas, a vida é uma das coisas. Eu acho que vocês estão pegando o que eu estou querendo trazer aqui, né? É um dos elementos, e aí a gente trabalha esses elementos assim mais nesse âmbito mais específico. O Lar Missionário é uma ferramenta show. O testemunho que vocês deram aí é isso, né? Do Lar Missionário, como é a um gente, pessoa se abre, né? nós três somos frutos disso, né? Que o lar missionário realmente funciona. O Marcial também é testemunha viva que ele já foi um líder de lar missionário, o Ismael também já foi, então funciona mesmo. Então, essa é a questão. Agora, a questão da experiência ali, ó. O que o Guti levantou aqui é a experiência, é a vivência mesmo, né? A questão, assim, de usos, costumes. E a gente tem que entender, né, pessoal? Assim, ó, eu tenho meus 30. Eu nasci em Florianópolis. Lá sempre foi já mais aberta a questão de usos e costumes, né? Aqui em Tubarão, enquanto lá tava um ponto, aqui demorou 10 anos para chegar naquele ponto. É verdade. Só que a gente tem que entender, cara. A gente tem que entender. Se a gente tem cabeça aberta, se a gente diz que é inteligente, a gente tem que entender que a pessoa, ela foi criada naquilo. Aquilo sempre foi verdade para ela, né? Com certeza, A gente com certeza. perceber, né? Mas a troca de experiência, por exemplo, se eu lembro, já faleceu, já partiu com o senhor, mas eu tenho uma lembrança muito forte, assim, na minha vida, do irmão Rosal, lá da Tapera, lá onde eu morei. Que era um senhor, assim, que mal lia a Bíblia, mal conseguia, porque não era letrado assim mesmo, não tinha esse letramento. Mas, assim, aquele amor que ele tinha por Jesus, assim, a forma que ele lidava as coisas. Então, um presbítero, assim, que nasceu naquela questão rígida dos usos e costumes, né? E, assim, tinha pouca leitura, mas ele tinha vida com Deus, ele fez o máximo que ele podia fazer daquilo que estava ao alcance dele. Eu já Então, escutei muito isso também. Fazer, né? Dizer assim, ó, como os jovens com as experiências mais experientes, o que eles podem fazer? Eles podem fazer coisas maravilhosas para a glória de Deus. Só que a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa entender. A mesma coisa é a gente lidar com pai e mãe, né? A gente tem que entender o que eles viveram, o que eles passaram, o que eles entendem, para a gente não agir de uma maneira imprudente muitas vezes, né? Ser grosso, arrogante muitas vezes, né? Aí que tá, né? Tentar explicar. Atitude, né? Mas o amor por Cristo, por deles, é imenso, é gigante. A história mesmo da Assembleia, ela se dá por estes homens que eram não tinham instrução, né? Não tinha escolaridade, mas eles tinham a fé, a convicção que realmente foram salvos. E essa palavra chegou até nós desta forma, né? Hoje a gente tem como estudar mais, buscar mais, tem mais conhecimento, mas graças a isso... Naquela época não tinha. Mesmo com a instrução conseguiram passar isso para nós. Isso. Quem conseguia terminar o ensino básico antigamente? Hoje em dia, o fundamental é obrigatório. Se a criança não terminar, o conselho tutelar vai em casa. Antes não, o cara ia para a roça, negócio de estudar. Quantos que eu conheci que aprenderam a ler lendo a Bíblia? Então, é isso que o Gusto quis trazer aqui, essa experiência, essa devoção deles, né? Então, a gente pode aprender muito, tá? Que assim, ó, um grande risco nosso, pessoal, a gente ficar muito letroso, muito acadêmico, de perder o fervor. É verdade. A gente tem que ter equilíbrio, né? Tá bom? Deixa eu pegar aqui mais alguém. Vamos ver aqui. Ó, o Reginaldo Monteiro participando aí. Família fundamental na educação cristã. Amém. É verdade. Amém. Reginaldo é fera, né? Os adolescentes faz trabalho show de bola mesmo. Vamos ver quem mais aqui. Pastor vice-presidente Jean Maia, tá aí, ó, prestigiando a nossa live. Ele que tem o programa Fala Nobre, né? Ele é fera nas lives, né? Abraço. Deus abençoe, pastor. Temos aqui também o Luciano, líder de jovens do São Cristóvão, se eu não me engano. Alegria em ver você. Que legal. Pessoal, Deus vamos abençoe. fazer mais lives depois. Vamos ver aqui, mais alguma pergunta, mais uma questão. Vamos ver aqui. Ó,
Ó, o que o Guti trouxe aqui, ó, que a gente falou, ó. Não embasado em costume, mas princípios morais e bíblicos. Perfeito, Sim, sim. Isso aí mesmo, Guti. perfeito. Isso aí mesmo. Vamos ver aqui, quem mais? 1 Pedro 3:15. Quem cita aí para nós? Bom de Bíblia aí de cabeça. Antes, Ai, santificai o Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder. Olha só, show. Com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vós. É isso aí. Com mansidão É e isso aí. temor. Se a gente for na grosseria, a gente for na arrogância, a gente não ganha mais. É Nem com verdade. nem com violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Então é assim, a É gente isso fala. aí. Show, vamos ver. minha tia. Ah, Rosemary. né? Rosemary, Rosemary. aí, Abraço, Deus tia. abençoe eles. Um abraço para vocês aí. Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre o Ministério Jovem, a gente está 1 hora já de live. E aí, passou rápido, tranquilo para vocês? Oh, bem rápido. Passou muito rápido. Ferramenta legal, né? Pessoal que É, participou aí com a legal. gente, Deus abençoe. Guti, perguntas muito, muito valiosas, viu? Questões muito valiosas. Parabéns. Guti é show, é inteligente demais, né? Irmão É, Reginaldo também com a contribuição, e assim Eu já todos, né? fui de jovens também, né? Uma benção também. Ah, pois é, né? Já, esses irmãos aí são uma benção. E todos, né? Cada um, eu acredito que eu dei uma passadinha em cada um deles aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Eu já botei. Jéssica, benção a turma. Turma abençoada. Que bom, né? Que bom que o pessoal gostou. bom, glória a Deus. Se der certo, vai ficar salva a live. E aí eu vou fazer o upload pro YouTube depois. Amém. Vai também quer ver. Daí depois a gente consegue buscar, né? Mas é essa a intenção, tá? Que a gente vai pegar isso aqui que a gente conversou, a gente vai trabalhar, botar em prática, né? E construir um ministério com jovens aí que vai ser show de bola. Vai ser bênção. A parte a gente se encontra na igreja, né? Embora com essa pandemia, a gente sempre está conversando com eles e a falta que tem isso, né, Rodrigo? Ah, pois é, né? Precisa, a gente quer ir lá e não pode. Pô, vamos lá comer um bolinho, tomar um café. É verdade. A gente tá valorizando hoje em dia coisa assim básica, assim, sabe? Quando o culto acaba, por exemplo, quarta-feira o culto acabou, aí aquela correria, que até às 8 a gente fecha tudo e tal, que tristeza, né? E a gente conversa com as pessoas assim, não, vamos, aí fica só não vamos, né? mas é que tá, é importante a gente valorizar, né? Que depois a gente possa tirar o atraso e poder se encontrar, estar mais próximo mesmo, né? Que Deus, assim, É verdade. nossa vida, né? São essas experiências pra gente. A gente tem que olhar os momentos, discernir os momentos e poder aprender com eles, né? Deixa eu ver. Abraço para quem aqui? Isadora. Ô, Isadora, é mesmo, né? Isadora. Deus abençoe, Isadora. Está em casa, né? Que benção. Tá com a gente ali, né? Vamos ver. A Jéssica mandou um abraço para a Glória. Olha só. É muito. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô com glória a Deus. Vou pregar nas próximas quartas, hein? Já se preparei já. Vamos ver aqui. Saudade. Opa. Esperando ao nosso lado. Ah, tá. A Isadora, né? A Isadora, é verdade. Verdade. O Maicon sempre agradece. Então, agradece, né? A gente vai cobrar taxa quando nos leva o Gabriel pra lá. Que bênção, né? Então, pessoal, considerações finais de vocês aí. Palavras finais pra gente encerrar, para não ficar muito extenso também. A gente vai fazer mais uma. Ficou bem legal, ficou bem dinâmico. Vamos, eu gostei. O pessoal está acompanhando para ir para a próxima, mas vamos lá. As palavras finais aí do pessoal. Vamos começar na ordem inversa agora. Ó. Ismael. Vai lá. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.
Boa noite para todo mundo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aí. E se tiver mais, a gente vai aprendendo e vai trocando ideia junto. Deus abençoe. Tá? É isso aí. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter acompanhado. E é isso aí. Paz e graça. Então, boa noite, pessoal. Foi muito bom esse encontro, muito bom esse bate-papo. Espero que isso tenha acrescentado muito aí no coração de vocês, essas experiências, e que sejam bênção na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. É isso aí, pessoal. Que alegria, que legal que foi estar hoje à noite com vocês. Né? A gente ficou meio nervoso, que foi a primeira vez que a gente ia fazer, mas foi bem legal, né? É isso, a gente convidou quem está acompanhando aí para participar dessa roda de conversa nossa, e mais para frente a gente vai programar mais uma, a gente convida você para programar e estar com a gente, interagir, fazer a sua pergunta, fazer a sua interação, é muito legal, tá? E que Deus possa usar tudo isso que a gente falou aqui para ajudar você aí na sua igreja, onde você congrega, onde você ajuda, onde você participa do ministério, talvez, né? Que possamos construir isso, né? Ministério com jovens, com propósito, com dinâmica, né? Embasados na palavra de Deus. Que assim nós possamos ter força, pessoal, para enfrentar os momentos difíceis e que possamos encontrar paz e esperança em Jesus. Deus abençoe vocês. Eu tenho mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A gente tem um site, pessoal, da igreja. Deixa eu jogar aqui, peraí. Pra gente encerrar aqui, compartilhar tela. Taranã. Cadê? Olha lá, vamos ver se vai aparecer. Aí, olha lá. A gente tem o nosso site, você acompanha lá as notícias que a gente posta. A live vai estar lá também. Tem um podcast lá que a gente grava algumas pregações. Né? E então, para acompanhar novidades, pode acessar nosso site lá também, São Bernardo, adsãobernardotb.wordpress.com é o endereço. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Ótima noite para todos. Deus abençoe o pessoal que acompanhou aí, né? E esses amigos aí, Maciel, Gabriel, Ezequiel, Ismael, tudo com El, só eu fiquei sem El, né? Tem que botar outro Oliveira, não combina também. Mas tá bom. O pessoal acompanhou, comentou. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe a todos.